Olá pessoal, continuando agora de onde nós paramos, nós vamos falar sobre grandezas proporcionais, né? Então vamos logo direto ao assunto. O que são grandezas proporcionais? Fisicamente falando, grandeza tem um conceito mais amplo, mas matematicamente, que é o nosso foco, podemos defini-la como tudo aquilo que pode ser medido. Tudo que pode ser medido, pessoal, é uma grandeza. Como eu falei na última aula, salário de uma pessoa é uma grandeza, pode ser medido. 2.000, 3.000, entendeu? É um valor que pode ser dado àquela grandeza. Se uma grandeza pode ser dado um valor, ela é uma grandeza, entendeu? Então, por exemplo, o número de pessoas no elevador, o seu peso e sua altura são exemplos de grandezas. Às vezes, pessoal, as grandezas também influenciam em outras grandezas de forma direta ou indireta. Como assim? Dá um exemplo rápido aqui. Uma obra está construindo, certo? E quanto mais trabalhadores nessa obra, mais rápido ela termina. É uma grandeza. A quantidade de pessoas trabalhando numa obra influencia na grandeza tempo. É mais rápido, diminui o tempo. Então a grandeza influencia em outra. E ela pode influenciar de forma diretamente, ou seja, quanto maior a outra. Ou então, no caso como eu acabei de falar, quanto maior pode também ser menor outra grandeza. E se as duas seguem a mesma tendência de crescer, nós chamamos essas grandezas de grandezas diretamente proporcionais. Tá bom? Nós vamos falar agora sobre isso. Vamos ler aqui esse exemplo que eu coloquei aqui. Botando-se embaixo de uma torneira completamente aberta, um balde para encher. Quanto mais tempo a torneira permanecer aberta, mais água o balde irá conter. Pelo menos até que esteja cheio, não é? Então, pessoal, as grandezas tempo de vazão da água e o volume da água no balde são grandezas diretamente proporcionais, pois quanto maior o tempo de vazão da água, quanto mais tempo tiver derramando água, maior vai ser o volume de água no balde. É uma coisa que influencia diretamente na outra. Então é isso. Duas grandezas são ditas diretamente proporcionais quando, ao aumentarmos o valor de uma delas um certo número de vezes, o respectivo valor da outra grandeza igualmente aumenta o mesmo número de vezes. Como assim, Pedro? Digamos que você deixa um balde d'água encher por 10 minutos. E nesses 10 minutos aumenta 1 litro. Certo? Se você deixar por mais 10 minutos e continuar ao mesmo ritmo, vai ter 2 litros, não é? Exatamente. Então, se eu dobrei o tempo, dobrei também a quantidade de litros no balde. Então, ou seja, é isso que define duas grandezas diretamente proporcionais. Porque uma influencia diretamente na outra. Então, pessoal, quando diminuímos também o valor de uma delas, se em vez de 10 minutos nós colocássemos só 5 minutos, só teria meio litro lá dentro, não é? Então, da mesma forma que você altera uma, a outra também será alterada. Então, vamos analisar aqui uma tabela que mostra justamente o tempo que a torneira está ligada e a quantidade de volume de água no balde. Ele diz que se eu deixei 1 segundo, tem essa quantidade de litros. Se eu deixei 2 segundos, tem essa quantidade. E continuamente, né? Então a gente vai dizer que a razão de dois valores quaisquer da primeira coluna, ou seja, digamos, qualquer valor que eu queira pegar aqui, essa aqui e essa aqui, significa dizer que a razão de dois valores quaisquer da primeira coluna é igual a razão dos respectivos valores da segunda coluna. Dos respectivos valores. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Ele está dizendo então que esse 2 que eu escolhi, dividido por esse 7 que eu escolhi, vai ser, respectivamente, os valores da segunda coluna em razão. Ou seja, 0,28, né, que é esse termo que está do lado 2, dividido por 0,98, que é esse termo que está do lado do 7. Qualquer termo que eu pegue aqui, nós podemos chegar a uma conclusão parecida. Entendeu? Só que nós temos que pegar o número que representa o volume de água no balde em relação ao tempo escolhido. E cada uma das igualdades acima são exemplos de uma proporção. Porque a igualdade existe. Entendeu? Essa igualdade dessas duas razões existe, então é uma proporção. Tá bom? Cada uma das igualdades acima são exemplos de uma proporção, como eu disse. Estas proporções são formadas pela igualdade de duas razões. A primeira é a razão de dois valores. A primeira é a razão de dois valores da primeira grandeza e a segunda é a razão dos respectivos valores
da segunda grandeza. Vamos então aqui fazer alguns exemplos envolvendo grandezas e números diretamente proporcionais, certo? Ainda aquela situação do balde. Se o balde da situação acima tiver a capacidade de 7,98 litros, estando o mesmo vazio, quantos segundos serão necessários para enchê-lo? Bom, pessoal, se você perceber bem aqui, eu não sei quanto tempo, entendeu? Porque não tem esse valor aqui até o final, entendeu? Mas digamos que tivesse, eu quero que o que fosse o valor fosse 7,98, certo? Que tivesse aqui 1 hora, vai chegar depois de um bocado de tempo. Quem é esse tempo aqui? Esse tempo tzinho aqui, que corresponde a ele? É isso que ele quer saber. Bom, eu não sei quem é esse t, mas eu sei que eu posso fazer qualquer proporção aqui para ajudar ele, não posso? Nós vamos escolher uma. Não precisa ser nenhuma extravagante. Peguemos a primeira. Ou seja, esse 1zinho aqui. Então nós podemos dizer que a fração de 1 para t, que é o tempo para encher o balde, está para o valor respectivo 0,14 para 7,98. Deu para entender o que ele quer dizer? Lembra que eu tinha dito que qualquer razão aqui forma uma proporção? Então, eu tenho que achar o tempo necessário para que essa igualdade seja verdade. Pronto, está aqui. O que eu escrevi lá em cima está aqui. Tempo t para encher o balde, né, tem que seguir também essa proporção. O que a gente vai fazer essa multiplicaçãozinha aqui, né, vai ficar 0,14 vezes t é igual a 1 vezes 7,98. Eu podia ter pego outro número? Poderia. Eu escolhi 1 para ficar mais fácil também para a gente calcular. O t é igual a 7,98 dividido por 0,14, que vai dar o valor, pessoal, de 57. Ou seja, é necessário 57 segundos para encher o balde. Observe que esta proporção segue os mesmos padrões das 4 proporções citadas mais acima. A primeira razão é formada por 2 valores da primeira coluna e a segunda razão pelos 2 respectivos valores da segunda coluna. Só que neste caso a linha do consequente, que é o denominador, não tem os seus dados visíveis na tabela, pois paramos a tabela na 10ª linha. Mas como eu disse, a gente pode adicionar aquele termo que a gente adicionou aqui na tabela. Eu adicionei aqui t para 7,98? Exatamente. Vamos para o próximo exemplo. Os números 15, 17, 21 e 25 são respectivamente diretamente proporcionais aos números x, y, z e 275. Quais são os valores de x, y e z? Bom, pessoal, a partir dos dados do enunciado, nós podemos escrever as razões da seguinte forma. Como ele diz que os números de cima são diretamente proporcionais aos de baixo, então ele disse que 15 está para x, assim como 17 está para y, assim como 21 está para z, e assim como 25 está para 275. Ele nos deu 4 razões e disse que são todas proporcionais 2 a 2. Certo? É isso que ele quis dizer. E para a gente resolver essa questão, a gente vai ter que justamente pegar de 2 a 2. Nós vamos pegar esse primeiro termo aqui, ó, junto com esse termo aqui que a gente tem dos 2 valores. Vamos igualar. O valor de x pode ser obtido da seguinte forma, né? 15 está para x, assim como 25 está para 275. Multiplicando, né, nós vamos ter o seguinte. 25 vezes x, que dá 25x, é igual a 15 vezes, né, 275. Resolvendo essa equação, pessoal, nós achamos que o x vai dar igual a 165. Da mesma forma, nós vamos achar o valor de y, que vai ficar como? Vamos escolher agora esse termo aqui, ó, junto com esse termo aqui, que é outro que a gente tem, tá bom? Vai ficar como? Vai ficar 17 sobre y é igual a 25 sobre 275. Isso aqui vai nos dar 25y é igual a 17 vezes 275. Resolvendo a questão, nós achamos que y vai ser igual a 187. Ok? E para finalizar, né, nós vamos ver a variável z, escolhendo esse termo aqui. E esse aqui também. Bom? Vai ficar como? Vai ficar 21
Z está para 25 sobre 275. Resolvendo da mesma forma que nos outros, nós achamos que 25Z é igual a 21 vezes 275. Resolvendo essa equação, nós achamos que Z é igual a 231. Achamos os três valores. Então, pessoal, nós podemos dizer que os números 15, 17, 21 e 25 são respectivamente diretamente proporcionais aos números 165, 187, 231 e 275. Pois a divisão de qualquer um dos números do primeiro grupo pelo respectivo número do segundo grupo é sempre igual a 1 sobre 11. 1 sobre 11 é justamente o resultado da simplificação da única razão que não possui incógnitas. Qual é a razão que não possui incógnitas, pessoal? Essa aqui, 25 dividido por 275. Incógnitas, pessoal, são as letrinhas, viu? Então, nós achamos que essa simplificação vai dar 1 sobre 11. E é justamente o resultado pela divisão por 25. Foi o que eu fiz. E os outros são os valores de x, y e z. Tá bom? Vamos então agora falar sobre grandezas inversamente proporcionais. Grandezas inversamente proporcionais. Bom, pessoal, até agora nós falamos de grandezas, questão do balde, né, que influenciam diretamente na outra. Ou seja, se uma aumentar, a outra aumenta. Se uma diminuir, a outra diminui. Agora nós vamos ver o caso contrário. No caso que se uma diminuindo, a outra aumenta, ou se aumentando, a outra diminui. Na situação de estudo que tivemos acima, vimos que o referido balde leva 57 segundos para ser completamente cheio, quando o mesmo está totalmente vazio e a torneira completamente aberta. Mas o que aconteceria se tivéssemos diversas torneiras com vazão idêntica, ou seja, a quantidade de água que sai de uma é a mesma que a outra? Vejamos uma outra tabela. Se uma torneira leva 57 segundos para encher o balde, duas levaria a metade do tempo. É lógico? Da mesma forma, 3 levaria um terço do tempo, 4 levaria um quarto do tempo e 5 levaria um quinto do tempo. Você deve ter percebido o óbvio. Quanto mais torneiras se tem, mais rapidamente se enche o balde. É lógico. Então, duas grandezas são inversamente proporcionais quando, ao aumentarmos o valor de uma delas um certo número de vezes, o respectivo valor da outra grandeza diminui o mesmo número de vezes. Quando diminuímos o valor de uma delas, proporcionalmente o respectivo valor da outra aumenta. Vejamos as seguintes proporções obtidas a partir da tabela acima. Nós tínhamos visto que ela é o inverso. Qualquer fração que eu pegar desse lado, dessa coluna, vai ser respectivamente o inverso da outra coluna. Por exemplo, se eu pegar 1 meio, vai ser igual a 28,5 dividido por 57. Ou seja, essa aqui está para essa aqui, assim como esta está para esta. Tá bom? E aqui nós podemos escrever algumas das razões que poderíamos tirar daquela tabela. A que eu acabei de escrever, essa aqui, que é 2 sobre 4, está para 14,25 sobre 28,5. E essa aqui, 2 está para 5, assim como 11,4 está para 28,5. Todas inversas, Então, cada uma dessas proporções é formada pela igualdade da razão de dois valores da primeira grandeza com o inverso da razão dos respectivos valores da segunda grandeza. Repare que os termos da segunda grandeza estão invertidos em relação aos termos da primeira. Então, vamos agora aqui exemplificar. Certo? Digamos que o balde está vazio. Em quantos segundos conseguiríamos enchê-lo completamente utilizando-nos de 6 torneiras? Bem, pessoal, a tabela ela não vai até 6, ela vai até 5. Não é verdade? Se eu colocasse um 6 aqui, quem seria o tempo? T. Entendeu? É isso que ele está perguntando. Então, nós poderíamos pegar uma fração aqui, uma razão, para facilitar, para resolver essa conta. Se eu pegar 3 sobre 6, é igual a T. 3 está para 6, assim como T está para 19. Então, podemos fazer essa igualdade aqui, T sobre 19. E é justamente essa igualdade que nós vamos utilizar ali embaixo.
3 está para 6, assim como t está para 19. Note então que temos que o t sobre 19, né, está no segundo membro, que é o inverso da razão 19 sobre t. Novamente recorrendo à propriedade da quarta proporcional, ou seja, aquela multiplicação, né, esse aqui sobre esse aqui, né, 6 vezes t é igual a 3 vezes 19, nós vamos achar que o t é igual a 9,5 segundos. Certo? Então, essa é a quarta proporcional, a propriedade da quarta proporcional. Nós utilizamos ela para conseguir achar o tempo necessário para encher o balde com 6 torneiras. Então, é exatamente isso que ele disse. É necessário 9,5 segundos para encher completamente com 6 torneiras. Vamos então, pessoal, para outro tipo de exemplo. Os números A, 3 e 4 são, respectivamente, inversamente proporcionais aos números 12, 8 e B. Quais os valores de A e B? Bom, pessoal, com esses dados nós temos que perceber o seguinte. O A está inversamente proporcional a 12, o 3 é inversamente proporcional a 8 e 4 é inversamente proporcional a B. Como é que a gente escreve isso, pessoal? A gente vai escrever da seguinte forma. Essa aqui. A está para 1 sobre 12, assim como 3 está para 1 sobre 8, e assim como 4 está para 1 sobre B. E você tem que realmente entender isso aqui. Certo? Quando ele falar que são inversamente proporcionais, você bota aqui inverso. Não sei se você lembra, mas se fosse diretamente proporcional, você faria justamente assim. Ó. A sobre 12 está para 3 sobre 8, assim como 4 sobre B. Se fosse diretamente proporcional. Mas não é o caso. Tá bom? Então, repare que o antecedente de cada razão, né, o numerador da fração, é um valor do primeiro conjunto. Né? O primeiro conjunto quem é? Esse aqui. Ó. Realmente, quem está em cima é um valor. É o A, o 3 e o 4. E embaixo, né, é o consequente de cada razão, é o inverso do respectivo valor do segundo conjunto. Ou seja, perceba que embaixo tem sempre o inverso do quem está no segundo conjunto. Ó. 1 sobre 12, 1 sobre 8 e 1 sobre B. Isto porque eles são inversamente proporcionais, tá bom? Então, continuando a resolver essa fórmulazinha aqui, nós vamos chegar aonde? Vamos chegar aqui. Vamos transformar esse número aqui numa coisinha melhor. Lembre-se, pessoal, que A, vou até escrever aqui no cantinho, A dividido por 1 sobre 12, podemos escrever como produto, né? Porque esse A é como se tivesse um 1 aqui. Isso aí seria o quê? Seria A sobre 1 vezes o inverso da segunda, que é 12 sobre 1. Obviamente seria 12A. Então é exatamente o que a gente está fazendo aqui. Ó. Lembrando que a divisão de duas frações, você pega a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Uma propriedade de frações. Né? Como A é como se tivesse 1 aqui embaixo, né? O 3 é como se tivesse 1 aqui embaixo e o 4 é como se tivesse 1 aqui embaixo. Fazendo a multiplicação aqui vai ficar 12A. Ó. Esse termo todinho veio para cá. Certo? Igual a 3 vezes 8, está aqui também, ó. Vai vir para cá, 3 vezes 8. 4 vezes B vai vir para cá, certo? E ficou mais fácil de resolver. Vamos simplificando, nós achamos que 12A é igual a 24 e é igual a 4B. Ficou fácil de resolver. 12A é igual a 24, logo A, por exemplo, é igual a 2. Da mesma forma, nós achamos que o B é igual a 24 dividido por 4, que é igual a 6. Tá bom? Então, pessoal, como eu escrevi lá em cima, né? 12A é igual a 24, né? Então, nós achamos aqui que o A é igual a 24 dividido por 12. Logo, A é igual a 2. Da mesma forma, nós podemos achar o valor de B. 24 é igual a 4B, assim como B é igual a 24 dividido por 4. Logo, B é igual a 6. Então, os números 2, 3 e 4, né, são respectivamente inversamente proporcionais aos números 12, 8 e 6. O valor de A é o 2 e o valor de B é 6. Bem, pessoal, agora nós vamos para uma aplicação, né, das proporções, que é justamente dividir algo em partes diretamente proporcionais. Por exemplo, se um dos pais morre e tem uma herança, digamos, de 100 mil reais, e quer dividir entre 3 filhos diretamente proporcionais à idade de cada um. Esse tipo de questão vai se resolver
com divisão em partes proporcionais. Certo? Então é exatamente isso. Vamos ler aqui. Para decompor um número m em partes x1, x2, xn, diretamente proporcionais a P1, P2, Pn, deve-se montar um sistema com n equações e n incógnitas, sendo as somas x1, x2 até xn igual a m e P1 mais P2 até Pn igual a P. Simplificando, pessoal, a vida de vocês. Digamos que eu tenho um valor, como eu tinha dito, 100 mil reais, certo? Eu tenho que dividir em partes, que eu não sei ainda quais são, que eu vou chamar de parte de x1, x2 e xn. Eu não sei em que valores, mas eu sei que a soma deles é x1, x2 mais até a quantidade de prestações que a gente vai ter que dividir, vai ser igual ao valor total, obviamente. Não pode ser mais do que isso, né? Teria que ser igual a 100 mil. Certo? E esse P aqui, pessoal, digamos que fosse a soma das idades, certo? Esse P1, P2 e Pn é a idade de x1, esse P2 é a idade de x2, é a idade, digamos, aquela idade que eu falei para vocês. E, obviamente, esse somatório de cada um deles vai dar um valor P genérico, certo? O que a gente tem que saber é que, como cada termo é proporcional ao P1, então x1 vai estar para P1, assim como x2 está para P2 e assim como xn está para Pn. A solução segue das propriedades das proporções. Já que nós temos isso aqui, essa parte que a gente já sabe, que é pois cada termo é diretamente proporcional à sua respectiva letra, então nós podemos somar tudo em cima sobre tudo de baixo, que vai dar justamente quem é a soma de todos em cima, é o m. Quem é a soma de todos embaixo, é o p. Digamos que o m é o valor total, 100 mil, e o p é a soma de todas as idades. E aqui nós vamos poder achar uma razão. Vamos saber que m, nós sabemos que m, digamos que fosse 100 mil, nós sabemos que a idade de cada um somado dá 60. Então nós temos como achar essa proporção e depois achar cada um individualmente. Achar x1 sobre p1, podemos igualar essa razão e continuamente assim. Vamos exemplificar para ficar mais claro na nossa cabeça, já que ficou um pouco confuso, mas essa questão vai abrir nossa mente. Para decompor o número 120, por exemplo, em 3 partes, A, B e C, diretamente proporcionais a 2, 4 e 6, deve-se montar um sistema com 3 equações e 3 incógnitas, tal que A mais B mais C é igual a 120, já que ele disse, que está dizendo aqui, e 2 mais 4 mais 6 é igual a P. Certo? E esse P, obviamente, nós sabemos quanto é, já que 2 mais 4 mais 6 é P, então P é igual a 12, óbvio, não é só somar. Nós vamos utilizar, como o A é diretamente proporcional a 2, então A está para 2, assim como B está para 4, assim como C está para 6, já que cada um é proporcional. Nós podemos somar tudo que está em cima, ficaria aqui A mais B mais C, nós já sabemos que é 120 porque a questão deu. E os de baixo nós sabemos somar, 2 mais 4 é 6 e 6 mais 6 é 12. Então o P, pessoal, é 12 aqui, Nós vamos achar, então, que essas frações aqui, A sobre 2 é igual a B sobre 4, que é igual a C sobre 6, vai dar igual a 120 sobre 12. Obviamente, 120 sobre 12, pessoal, é igual a 10, o que facilita muito a nossa vida. Então, a gente pode pegar cada um individualmente, A sobre 2 igual a 10, igualar a 10. Quem é o A, então, fazendo a multiplicação? A é igual a 20. Certo? E você pode refazer da mesma forma o item, o B e o C. Nós vamos achar os seguintes valores. A igual a 20, B igual a 40 e C igual a 60. É assim que se resolve esse tipo de questão. Bem fácil, pessoal? Então vamos para outro exemplo. Determinar os números A, B e C diretamente proporcionais a 2, 4 e 6, de modo que 2 vezes A mais 3B menos 4C igual a 120. Bom, é parecida com a questão anterior, pessoal. Só que não é a soma de todos que é igual a 120. É uma mistura de cada um deles. Perceba? Certo? E a gente pode usar outra propriedade das proporções. Nós sabemos disso aqui, já que a questão nos deu lá em cima. E nós podemos simplesmente colocar este valor que está aqui, aqui. Pô, mas não era somando tudo, Igor? É verdade, era somando tudo. Mas como é que a gente faz para adaptar? Bom, tem que ter os 3 termos, cada um com seu númerozinho. E embaixo, pessoal, você vai fazer a mesma coisa, certo? Para ficar igualzinho.
Ó, 2A mais 3B menos 4C igual a 120, porque ele deu na questão. E embaixo você vai escrever quem? O 2 que estava aqui, você bota bem aqui. O 4 que estava aqui, você bota bem aqui. E o 6 que estava aqui, você coloca bem aqui. E junto com eles, você bota justamente os números que estão multiplicando os seus respectivos termos, né? Quem está multiplicando A é o 2, então você bota o 2 aqui. Quem está multiplicando B é o 3, então você coloca o 3 aqui. E quem está multiplicando C é o menos 4, você coloca o menos 4 aqui. É uma propriedade também da proporção que você pode utilizar. E foi isso que eu utilizei para resolver essa questão. Então esse 2A mais 3B menos 4C nós sabemos que é 120, porque a questão nos deu, certo? E embaixo a gente pode calcular. Esse valor todinho vai dar quanto? Vai dar menos 8. Então 120 dividido por menos 8 é igual a menos 15. Agora eu posso igualar, né, pessoal? Vai ficar como? Vai ficar A sobre 2 é igual a simplesmente menos 15. Logo A é 2 vezes menos 15, que é igual a menos 30. Certo? Então vai estar aqui, ó, A é igual a menos 30. Da mesma forma, você pode fazer com B e com C. Nós vamos achar que B é igual a menos 60 e C é igual a menos 90. E é isso mesmo, pessoal. Também existe proporção com número negativo. Não estranhe isso, tá bom? Essa propriedade aqui eu não devo utilizar muito nas questões, mas é bom que você saiba que existe. Bem, pessoal, divisão em várias partes inversamente proporcionais é bem parecido com o outro, certo? A diferença é que a gente vai mudar a fração no final. A gente aqui não estava fazendo, ó, aqui em cima. A gente está fazendo A sobre 2, B sobre 4 e C sobre 6. Agora o que a gente vai fazer é, em vez desse valor, a gente vai colocar A sobre 1 meio é igual a B sobre 1 quarto, que é igual a C sobre 1 sexto. É isso que a gente vai fazer, é a única diferença, porque o resto, pessoal, vai ser igual. Claro que aqui também a gente vai trocar, a gente vai usar os mesmos exemplos desses itens lá embaixo para você ver como é que fica parecido, né? Então, vamos escrever aqui. Para decompor um número n em n partes iguais, inversamente proporcionais a P1, P2 e Pn, basta decompor este número n em n partes, x1, x2 e xn diretamente proporcionais ao inverso, né? Que seria 1 sobre P1, 1 sobre P2 e 1 sobre Pn. É a mesma coisa daquele lá em cima, a diferença é que agora vai ser este inverso aqui, tá bom? Vamos logo mostrar como é que funciona ali, né? Como eu acabei de escrever lá em cima. É o primeiro número sobre o inverso do segundo, né? E na questão você escreveria assim, ó, com o inverso. Perceba que está o inverso aqui embaixo. Bem? E aqui, quando você fosse somar, pessoal, você somaria o inverso. Tudo bem? Nada demais. Então vamos logo para um exemplo, para mostrar como é que funciona, que é bem parecido. Para decompor o número 220 em 3 partes, A, B e C, inversamente proporcionais a 2, 4 e 6, deve-se montar um sistema com 3 equações e 3 incógnitas, de modo que A mais B mais C seja igual a 220. A gente monta, né, pessoal, já sabendo que A é inversamente proporcional a 2, então a gente escreve que A está para 1 meio, assim como B está sobre 1 quarto, e assim como C está para 1 sexto. Lembrando que, como é inversamente proporcional, nós temos que inverter esses termos do segundo conjunto de números, né? Nós invertemos aqui. E agora a gente vai ter que somar os de cima, né? Usando a propriedade de proporções. Também somar os de baixo, utilizando também a propriedade de proporções. E chegando aos seguintes resultados. 220 ele já deu na questão, né? E aqui a gente pode somar. Somando essas frações, nós obtemos que essa fração vai dar justamente 11 sobre 12. 220 dividido sobre 11 sobre 12, podemos escrever assim, né? 220 sobre 1 vezes 12 sobre 11. Que vai dar justamente, calculando, né? R$240. 240. Tá bom? E ele já escreveu aqui. Agora, depois que a gente acha esse valor, como é que a gente vai achar o valor de A, B e C? É isso que a questão pede. Bom, você vai pegar cada fração uma por uma, né? A sobre 1 meio é igual a 240 sobre 1. Que é como se tivesse um omitido, né? Multiplico aqui, multiplico aqui. Vai ficar A vezes 1, que é A, é igual a 240 vezes 1 meio. Logo, esse valor vai dar quanto? Vai dar 120. Certo? Que é justamente o valor de A que está escrito aqui. A gente pode também fazer da mesma forma com o B e com o C. Pronto. Foi fácil, né, pessoal? Da mesma forma que se faz
as questões diretamente proporcionais. Agora vamos para o outro exemplo, que é justamente aquela bagunça que ele deu, né? Aquela mistura, que é o 2a mais 3b menos 4c igual a 10. Para obter números a, b e c inversamente proporcionais a 2, 4 e 6, de modo que 2a mais 3b menos 4c igual a 10, devemos montar as proporções seguintes. A está para 1 meio, assim como b está para 1 quarto, assim como c está para 1 sexto. Você vai multiplicar o a por 2, o b por 3 e o c por menos 4. E no inverso você tem que fazer a mesma coisa. Quem é 2 vezes 1 meio? É 2 sobre 2. Quem é 3 vezes 1 quarto? É 3 sobre 4. E quem é menos 4 vezes 1 sexto? É menos 4 sobre 6. O que você fez em cima, ele também fez com os números embaixo e somou. Entendeu? Para poder manter essa proporção. Já que ele falou que essa soma vai dar igual a 10, né? Ele disse aqui nessa questão aqui, ó, que vai dar igual a 10, eu coloco aqui 10. Certo? Vai ser isso aqui. E a gente efetua a soma dessas frações, né? 2 sobre 2 mais 3 sobre 4 menos 4 sobre 6. E obtemos que esse valor dessas frações vai dar igual a 13 sobre 12. Ok? E depois ficou fácil, né, pessoal? 10 dividido por 13 sobre 12, utilizando aquela propriedade, né? Vai ficar como? Vai ficar 10 vezes 12 por 13. Já que eu inverti a de baixo, né? Nós temos para isso a fração de cima, né, que é 10 sobre 1, vezes o inverso da de baixo. Isso aqui é igual a isso aqui. Certo? É igualzinho. Multiplicando, nós achamos que vai ficar 10 vezes 12 é 120 e 13 vezes 1 é 13. Bom, agora depois que a gente achou isso aqui, basta agora a gente tentar igualar, né? Vai ficar como aqui? Vai ficar a sobre 1 meio igual a 120 sobre 13. Multiplicando, nós vamos ter o que? Vai ficar 13a é igual a 120 vezes 1 meio. Cortando aqui e cortando aqui, nós temos que aqui vai ser 60 e aqui vai ser 1. Logo, 13a é igual a 60. Passando 13 dividindo, né, pessoal? Nós achamos que a vai ser igual a 60 dividido por 13. E vamos deixar assim mesmo, ó. A igual a 60 sobre 13. Da mesma forma, nós podemos achar o B, podemos achar o C. E é exatamente isso. Também existem proporções com números fracionários, né? Não tem problema nenhum de ter uma fração aqui também não. Bom, pessoal, agora nós vamos terminar por aqui, né? E na próxima aula a gente já começa a entrar em regra de 3. Tá bom? A gente falou sobre proporção, inversamente proporcional e diretamente proporcional. E na próxima aula a gente já fala sobre regra de 3 e porcentagem terminando a teoria. Então, pessoal, mais uma vez, obrigado pela atenção e até a próxima.